Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Olha só, já vou comentar. Quando a gente acaba de orar e diz assim, em nome de Jesus, amém, você não acabou de usar uma varinha mágica. Pim, 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 agora vai acontecer o que eu pedi. Não! Quando você orou em nome de Jesus, sabe o que foi que aconteceu? Você acabou de dizer assim, se Jesus pedisse o que eu pedi, vai ser feito. Você não pode falar em nome do pastor Roberto sem ele autorizar. Eu recebi uns jovens lá em casa para fazer churrasco. Cadê a coca, pastor? Eu falei, vai comprar. Onde a gente vai comprar, pastor? Pode ir lá na esquina. Fala para a mulher que mais tarde eu passo lá e pago. E foram na esquina. E passa coca e passa guaraná. E o engraçadinho pegou um corote. É corote, coró, sei lá, um negocinho redondinho de cachaça. Isso. Sempre tem, né, o tribuladozinho. Mas pra me provocar, pra me irritar. E colocou no meio do guaraná, da coca. E colocou. E a mulher foi passando. E quando chegou na cachaça, ela disse, o que é isso? É pastor Eliseu. Ela, pastor Eliseu não. Ele estava brincando, claro, mas ela não sabia. Quando eles me contaram a história, eu falei, é isso aí que é orar em nome de Jesus. Como assim, pastor? Tava todo mundo rindo, a gente tava brincando, tal. Mas isso é orar em nome de Jesus. É quando você ora aqui embaixo e diz, em nome de Jesus, amém. Aí Jesus lá do céu olha para o pai e diz, em meu nome não. Eu não pediria isso. Eu não pediria isso. É orar conforme a vontade de Jesus. Isso é tremendo. Por isso que a gente reclama, eu oro, eu até coloco o nome de Jesus e não acontece, é porque o nome não é uma mágica. Quando você ora em nome dele, você está se conectando à pessoa dele. E quando você se conecta à pessoa dele, você está colocando o caráter dele em voga. Nossa, é se ele quer, é se ele faria, é se ele pediria, se o Pai for glorificado, aí você orou como servo. Gente, meu Deus do céu, assim, perfeito mesmo, sabe? Eu já dei, inclusive, essa aula não sei se foi em um culto de ensino ou na escola bíblica. Eu acho que foi em um culto de ensino, lá na nossa igreja. E eu falando sobre a oração, sobre o poder da oração, falando o que é a oração na sua essência, né? E, obviamente, no meio desse assunto, nós esbarramos sobre por que eu peço coisas e Deus não faz. Por que tem coisas que eu peço e Deus não faz? É uma pergunta que permeia a mente de muitas e muitas pessoas, né? Mas essa aqui é a mais pura verdade, gente. O nome de Jesus, quando é usado na oração, não é uma varinha mágica. Perfeitamente colocado pelo pastor Eliseu Rodrigues. Não é algo que eu falo no final da minha oração e já vai acontecer, já vai se cumprir. Existem etapas, né? Existe um processo, obviamente. Existem coisas que vai passar pelo teste do tempo. Já falei sobre isso, inclusive nesse culto de ensino. Existem coisas que, de fato, precisa de um tempo para que aconteça. Não é do dia para a noite, tá? Porque Deus sabe o tempo e o momento certo de te entregar algo. Eu sempre falo que bênção fora do tempo não é bênção, é maldição para tua vida. Deus não vai te dar um carro sem antes você ter uma habilitação para dirigir esse carro. É o que eu sempre falo, é um exemplo que eu sempre dou. Deus é responsável, tá? Deus não é insano. Então nós temos que entender isso aqui. Só que quando nós colocamos o nome de Jesus, é justamente isso aqui. É a gente orar conforme a vontade de Jesus. Então, toda vez que eu faço uma oração, uma pergunta que eu tenho que me fazer é: Jesus faria isso aqui? Jesus pediria isso aqui? Jesus, ele está de acordo com isso aqui que eu estou pedindo? Isso aqui que eu estou pedindo, de que forma vai glorificar o nome do Pai? Não é pecado você pedir coisas para a tua vida, irmão. Mas de que forma isso que Deus vai fazer na tua vida vai glorificar o nome do Pai? De que forma, sabe, o povo vai enxergar aquilo na tua vida, vai contemplar aquilo na tua vida e vai conseguir enxergar Deus ali em você, Deus em meio daquelas ações. De que forma? É a pergunta que nós deveríamos fazer sempre que nós acabamos uma oração, sabe? Eu tenho certeza que se você entender isso aqui, meu irmão, a sua oração vai mudar, o seu modo de pensar vai mudar, sabe? Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tô pra lançar um negócio aí pra vocês, mas vou deixar mais pra frente, vou ficar em off por enquanto, mas tem a ver com oração, tá bom? Tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.